Olá, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. E vamos para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada. Hoje nós estamos aqui em Gênesis capítulo de número 34, ou melhor, 44, né? Já avançamos bastante. Vamos concluir o livro do Gênesis hoje, adentrar no livro do Êxodo e seguir lendo e aprendendo da palavra de Deus. Você ainda não está lendo a Bíblia? Aproveite para ler conosco a Bíblia em 100 dias. Estou lendo nessa ocasião a nova tradução na linguagem de hoje, uma versão muito fácil de você compreender e assim vamos todos ler a palavra de Deus. Não está inscrito aqui no canal ainda? Puxa, está perdendo tempo, porque aqui você vai encontrar leituras da Bíblia, nós vamos ter aí pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, algumas outras reflexões e juntos vamos sendo edificados para a glória de Deus. Antes de lermos, eu quero orar contigo. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos da tua palavra através da leitura sistemática. Fala conosco através do teu Santo Espírito, dai-nos o entendimento da tua palavra. Amém. Gênesis capítulo 44 diz assim: Depois disso, José deu ao administrador da sua casa a seguinte ordem: encha de mantimento os sacos que esses homens trouxeram, o quanto puderem carregar, e ponha na boca dos sacos o dinheiro de cada um, e na boca do saco de mantimento que pertence ao irmão mais moço, ponha o meu copo de prata, junto com o dinheiro que ele pagou pelo seu mantimento. O administrador fez tudo como José havia mandado. De manhã, bem cedo, os irmãos de José saíram de viagem como com os seus jumentos. Quando eles já tinham saído da cidade, mas ainda não estavam longe, José disse ao seu administrador: vá depressa atrás daqueles homens. Quando os alcançar, diga o seguinte: por que vocês pagaram bem com o mal? Por que roubaram o copo de prata do meu patrão? Ele usa esse copo para beber e para adivinhar as coisas. Vocês cometeram um crime. Quando o administrador alcançou e disse o que José havia ordenado, eles responderam: por que o Senhor está falando desse jeito? Nós não seríamos capazes de fazer uma coisa dessas. Nós lhe trouxemos de volta do país de Canaã o dinheiro em que encontramos na boca dos sacos de mantimento, cada um de nós. Então, por que iríamos roubar a prata ou o ouro da casa do seu patrão? Se o Senhor encontrar o copo com algum de nós, ele será morto e nós ficaremos seus escravos. O administrador disse: concordo com vocês, mas só aquele com quem estiver o copo é que será meu escravo, os outros poderão ir embora. Então, eles puseram depressa os sacos de mantimento no chão, e cada um abriu a boca, abriu o seu. O administrador de José procurou em cada saco de mantimentos, começando pelo mais velho até o mais moço, e o copo foi encontrado na boca do saco de mantimentos de Benjamim. Então os irmãos rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza, colocaram de novo as cargas em cima dos jumentos e voltaram para a cidade. Quando Judá e os seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava ali. Eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Aí José perguntou: por que vocês fizeram isso? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar as coisas? Judá respondeu: Senhor, o que podemos falar ou responder? Como podemos provar que somos inocentes? Deus descobriu o nosso pecado. Aqui estamos e somos todos escravos, nós e aquele com quem estava o copo. José disse: de jeito nenhum, eu nunca faria uma coisa dessa. Só aquele que estava com o meu copo será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa do pai. Então Judá chegou perto de José e disse: Senhor, me dê licença para eu falar com franqueza.
não fique aborrecido comigo, pois o Senhor é como se fosse o próprio rei. O Senhor perguntou: Você tem pai ou irmão? Nós respondemos assim: Temos pai, já velho, e um irmão mais moço que nasceu quando o vosso pai estava velho. O irmão do rapazinho morreu. Agora ele é o único filho da sua mãe, que está vivo. Seu pai o ama muito. Aí o Senhor nos disse para trazer o rapazinho, porque desejava vê-lo. Nós respondemos que ele não podia deixar o pai, pois se deixasse, seu pai morreria. Mas o Senhor disse: se ele não viesse, o Senhor não nos receberia. Quando chegamos à nossa casa, contamos a nosso pai tudo o que o Senhor tinha dito. Depois ele nos mandou voltar para comprarmos os mantimentos. Nós respondemos: não podemos ir, não seremos recebidos por aquele homem, se o nosso irmão mais moço não for com a gente. Nós só vamos se o nosso irmão mais moço for junto. Então nosso pai disse: Vocês sabem que a minha mulher Raquel me deu 2 filhos, um deles já me deixou e eu nunca mais o vi. Deve ter sido despedaçado por animais selvagens. E se agora vocês me tirarem este também, e alguma desgraça acontecer com ele, vocês matarão de tristeza este velho. Agora, Senhor, continuou Judá, se eu vou para casa sem o rapaz, logo que o meu pai perceber isso, vai morrer. A vida dele está ligada à vida do rapaz, e nós sairemos culpados de matar de tristeza o nosso pai, que está velho. E tem mais, eu garanti a meu pai que eu seria responsável pelo rapaz. E eu disse assim: se eu não trouxer o rapaz de volta, serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Por isso, agora eu peço ao Senhor que me deixe ficar aqui como seu escravo em lugar do rapaz, e permita que ele volte com os seus irmãos. Como posso voltar para casa se o rapaz não for comigo? Eu não quero ver essa desgraça cair sobre o meu pai. Gênesis capítulo 45. José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante de seus irmãos, de modo que gritou: Saiam todos aqui. Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos seus irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram. A notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: Eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. José disse: Cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram. Ele continuou: Eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou à frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos de que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que tivesse e teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e digam a meu pai que o seu filho José manda-lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo. Não demore, o Senhor morará na região de Gósen, assim ficará perto de mim. O Senhor e os seus filhos, os seus netos, suas ovelhas, suas vacas, seus gados, tudo que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos, e em Gósen eu darei mantimento ao Senhor, à sua família, aos seus animais, assim não lhes faltará nada. José continuou: Todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo o que têm visto. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. José abraçou seu irmão Benjamim
começou a chorar e, abraçando com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou ao palácio do rei do Egito, e ele e os seus servidores ficaram contentes com isso. O rei disse a José: diga aos seus irmãos que carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã, e me tragam o pai deles e as famílias deles, e eu lhes darei as melhores terras que há no Egito, e eles comerão o que este país produz de melhor. Que os seus irmãos levem daqui do Egito carretas para trazerem as mulheres, as crianças pequenas e também o pai deles. E não se preocupem por deixarem para trás as coisas que têm, pois melhor que há na terra do Egito será deles. Os filhos de Jacó fizeram isso. José lhes deu carretas, como o rei havia mandado, e mantimentos para a viagem. Também lhes deu roupas novas, mas para Benjamim deu 300 barras de prata e 5 mudas de roupas. Para o pai, José mandou 10 jumentos carregados das melhores coisas do Egito, de 10 jumentos carregados de trigo, de pão e outros mantimentos para a viagem. Os irmãos se despediram. Na hora de partir, José aconselhou: não briguem pelo caminho. Eles saíram do Egito e, quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, seu pai. Então disseram: José está vivo, ele é governador de todo o Egito. Jacó quase se desmaiou e não podia acreditar. Porém, quando lhe contaram tudo que José tinha dito, e quando viu as carretas que havia mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado e disse: já chega, meu filho José ainda está vivo, quero vê-lo antes de eu morrer. Gênesis capítulo 46. Jacó partiu com tudo o que tinha e lhe foi até Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Naquela noite, Deus falou com ele numa visão e o chamou assim: Jacó, Jacó. Eu estou aqui, respondeu ele. Disse Deus: eu sou o Deus de seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque ali eu farei com que os seus descendentes se tornem grande nação. Eu irei para o Egito com você e trarei seus descendentes de volta para esta terra. Quando você morrer, José estará ao seu lado. Então Jacó partiu de Berseba nas carretas que o rei do Egito havia mandado aos filhos de Jacó levarem o pai, as esposas deles, os filhos pequenos, Jacó, todos que foram para o Egito, levaram seu gado, todas as coisas que haviam conseguido na terra de Canaã. Jacó levou consigo todos os seus descendentes, isto é, filhos e filhos, netos e netas. Os israelitas que foram para o Egito, isto é, Jacó e seus descendentes, são os seguintes: Ruben, filho mais velho de Jacó, meus filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom, Carmi, Simeão, seus filhos Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul. Era o filho de uma mulher de Canaã. Levi e seus filhos Gerson, Coate, Merari, Judá e seus filhos, Selá, Pérez e Zerá. Os outros 2 filhos, Erionã, havia morrido em Canaã. Os filhos de Perez foram Esrom e Amu, e Sacar e os seus filhos, Tolá, Puá, Jassube, Sinron, Zebulon e os seus filhos, Sered, Elon e Jaleel. Esses foram os filhos que Leia deu a Jacó na Mesopotâmia, além dos filhos de Diná. Os descendentes de Jacó e Leia foram 36. Gade e seus filhos, Zifião, Argi, Suni, Esbom, Eri, Arode, Areli, Aser e os seus filhos, Imna, Isvi, Berias e a irmã deles, que se chamava Sera. E os filhos de Berias eram Eber e Malquil. Esses 16 foram os descendentes de Jacó e Zilpa, a escrava de que Labão deu a sua filha Leia. Raquel, mulher de Jacó, lhe tinha dado 2 filhos, José e Benjamim.
Os filhos de José com Asenate foram Manassés e Efraim, que nasceram no Egito. Asenate era filha de Potífera, sacerdote na cidade de Heliópolis. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Esses 14 foram os descendentes de Jacó e Raquel. Dan e seu filho Uzi, Naftali e seus filhos Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Esses 7 foram os descendentes de Jacó e Bilá, escrava que Labão deu a sua filha Raquel. Ao todo foram para o Egito 66 descendentes diretos de Jacó, sem contar as mulheres dos seus filhos, os 2 filhos de José que nasceram no Egito. Assim foi 70 o total de pessoas da família de Jacó que foram para o Egito. Jacó mandou que Judá fosse na frente para pedir a José que viesse encontrá-los em Gósen. Quando eles chegaram, José mandou aprontar o seu carro e foi para Gósen a fim de encontrar com seu pai. Quando se encontraram, José o abraçou, chorou, abraçando com ele por muito tempo. Então Jacó disse: já posso morrer, agora que já vi você e sei que está vivo. Depois José disse aos irmãos e à família do pai: eu vou falar com o rei do Egito e vou lhe dar uma notícia de que os irmãos e os parentes do meu pai já moravam em Canaã, vieram para ficar comigo. Vou dizer ao rei que vocês são criadores de ovelhas e cabras, cuidam de gado. Direi que trouxeram as suas ovelhas, o gado e tudo que tem. Quando o rei lhes perguntar qual é a profissão de vocês, digam que a vida inteira vocês têm sido criadores de ovelhas, como foram os seus antepassados. Assim vocês poderão ficar morando na região de Gósen, pois os egípcios detestam os pastores de ovelhas. Gênesis capítulo 47. O meu pai Então José foi dar a notícia ao rei e disse: o meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã e estão na região de Gósen com as suas ovelhas, cabras, gado e tudo o que tem. Depois levou os 5 irmãos e os apresentou ao rei. O rei perguntou: qual o trabalho de vocês? Eles responderam: Senhor, nós somos criadores de ovelhas, como foram os nossos antepassados. Viemos morar neste país porque a terra de Canaã não há pastos para os animais e a fome lá está terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gósen. O rei disse a José: agora que o seu pai e os seus irmãos vieram ficar com você, a terra do Egito está às ordens deles. Dê a eles a região de Gósen, que é a melhor do país, para que fiquem morando lá E se, na sua opinião, houver entre os homens capazes, ponha-o como chefes dos que cuidam do meu gado. Depois José levou Jacó e o seu pai e apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei e a este lhe perguntou: qual a sua idade? Jacó respondeu: já estou com 120 anos de idade e sempre tenho andado de um lado para o outro. A minha vida tem passado rapidamente. Muitos anos foram difíceis e não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados, que tinham uma vida tão dura como a que eu tive. Jacó deu a sua bênção ao rei e foi embora. José deu ao pai e aos irmãos a terra na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramsés, como o rei havia ordenado. Essas terras se tornaram propriedade deles e eles ficaram morando ali. José dava mantimento ao pai, aos irmãos, aos parentes, conforme a necessidade de cada família. Não havia alimento em lugar nenhum e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito, da terra de Canaã, ficavam fracos de tanto passar fome. O povo comprava mantimento e José ajuntava todo o dinheiro e o levava para o palácio. Quando acabou todo o dinheiro da terra do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José. Eles disseram: por favor, nos deem comida, não nos deixe morrer
só porque o nosso dinheiro acabou. José respondeu: se vocês não têm mais dinheiro, tragam seu gado, que eu trocarei por mantimento. Os egípcios levaram a José ovelhas, cabras, bois, jumentos em troca, e lhes deu mantimentos durante todo aquele ano. No ano passou, no ano seguinte, foram dizer a José: o senhor não pode esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou e de que os nossos animais agora são seus. Não temos mais nada para entregar a não ser nossos corpos, nossas terras. Não deixe a gente morrer, compre a nós e as nossas terras em troca de alimentos. Seremos escravos do rei e ele será dono das nossas terras. Dê-nos mantimento para que possamos viver e também sementes para plantarmos, assim a terra não se tornará um deserto. Então José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram de vender as suas casas, pois a fome era terrível. Assim a terra ficou sendo do rei. José fez dos egípcios escravos no país inteiro. José só não comprou as terras dos sacerdotes. Eles não tiveram de vendê-las, pois o rei lhes dava certa quantidade de alimento, e assim eles tinham o que comer. Então José disse ao povo: agora vocês e suas terras são do rei, pois eu os comprei para ele. Peguem aqui sementes para semearem nos campos, do que colherem, deem a quinta parte ao rei, e usem a outra parte, as outras quatro partes, para semear e para alimento de vocês e os seus filhos e as pessoas que moram com vocês. Eles responderam: o Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós. Seremos escravos do rei. Assim José fez uma lei que existe até hoje. A lei é a seguinte: que todo o Egito, a quinta parte das colheitas, pertence ao rei. Só as terras dos sacerdotes não ficaram para o rei. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na terra de Gósen, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Jacó viveu 17 anos no Egito, chegando à idade de 137 anos. Quando partiu, quando sentiu que ia morrer, Jacó mandou chamar seu filho José e disse: se lhe posso pedir um favor, põe a mão debaixo da minha coxa, jure que será fiel e honesto comigo nisto que vou pedir. Não me sepulte no Egito quando eu morrer. Tire meu corpo do Egito e me coloque na sepultura dos meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. José respondeu: eu farei o que o senhor está pedindo. Então jure, disse Jacó. José jurou. Aí Jacó se inclinou sobre a cabeceira da cama e orou. Gênesis capítulo 48. Algum tempo depois, disseram a José que seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo seus dois filhos, Efraim e Manassés. Alguém foi dizer a Jacó: o seu filho José veio visitá-lo. Jacó fez um esforço e se sentou na cama. Aí disse a José: Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã, e me abençoou. Ele disse: eu farei com que você tenha muitos filhos, e os seus descendentes formarão uma nação. Eu darei esta terra aos seus descendentes para ser propriedade deles para sempre. E Jacó continuou dizendo a José: agora os seus filhos Efraim e Manassés já nasceram aqui no Egito antes de eu vir para cá. Esses dois me pertencem, Efraim e Manassés são meus, tanto como Ruben e Simeão. Se você tiver outros filhos, eles serão seus, e por serem irmãos de Efraim e Manassés, terão parte na herança deles. Estou fazendo isso por causa de Raquel, a sua mãe. Nós estávamos voltando da Mesopotâmia quando a minha infelicidade, para a minha infelicidade, ela morreu no país de Canaã. Pouco antes de chegarmos a Efrata, eu a sepultei ali, à beira do caminho. Efrata agora é conhecida como Belém. Quando Jacó viu os filhos de José, perguntou: e esses quem são? São os filhos que Deus me deu aqui no Egito, respondeu José. Respondeu José. Jacó disse: ponha-os perto de mim, para que eu lhes dê a minha bênção. Por causa da velhice, a vista de Jacó estava fraca.
e ele não podia ver bem. José levou os rapazes para perto dele, e ele os abraçou e beijou. Jacó disse a José: Eu pensei que nunca mais ia ver você. Agora Deus me deixou ver até os seus filhos. Então José tirou os dois do colo de seu pai, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Em seguida, pegou Efraim com a mão direita e Manassés com a mão esquerda e fez com que ficasse perto de Jacó. Dessa maneira, Efraim ficou do lado esquerdo de Jacó e Manassés do seu lado direito. Jacó estendeu o braço e cruzou-os, pondo a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse esse o mais moço, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho. Em seguida, deu a sua bênção a José, dizendo: O Deus a quem os meus pais, Abraão e Isaque, serviram, abençoou estes rapazes. Abençoa-os, abençoa-os, ó Deus, tu que me tens guiado como um pastor durante toda a minha vida até hoje, que os abençoe o anjo que me tem livrado de todo mal, que o meu nome seja lembrado por meio deles, e também o nome dos meus pais Abraão e Isaque, que eles tenham muitos filhos e muitos descendentes neste mundo. José não gostou quando viu que seu pai colocara a mão direita sobre a cabeça de Efraim, por isso pegou a mão dele para tirá-lo da cabeça de Efraim e colocá-lo sobre a cabeça de Manassés, e explicou: Não, pai, assim não. Este aqui é o filho mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas Jacó não quis e disse: Eu sei, filho, eu sei. Os descendentes de Manassés também serão grande povo, mas o irmão mais moço será mais importante do que ele, e os seus descendentes formarão muitas nações. Deste modo, Jacó abençoou naquele dia, dizendo: Os israelitas usarão os nomes de vocês para dar bênção. Eles vão dizer assim: Que Deus faça com você como fez com Efraim e Manassés. Dessa maneira, Jacó pôs Efraim antes de Manassés. Aí disse a José: Como você está vendo, eu vou morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta para a terra dos meus antepassados. Eu dou Siquém a vocês e aos seus irmãos. Siquém é aquela região que tomei dos amorreus, lutando com a minha espada e o meu arco. Gênesis capítulo 49. Jacó chamou seus filhos e disse: Fiquem em volta de mim, eu lhe direi o que vai acontecer com vocês no futuro. Fiquem reunidos em volta de mim para ouvir. Filhos de Jacó, escutem o que diz Israel, seu pai. Ruben, você é meu filho mais velho, você é minha força, o primeiro fruto do meu vigor, o mais orgulhoso e o mais forte dos meus filhos. Você é violento como a correnteza, porém não será mais importante, pois dormiu com minha concubina, desonrando assim a cama de seu pai. Simeão e Levi são seus irmãos, com as suas armas praticam violência. Não estarei presente quando fizerem planos. Não tomarei parte nas suas reuniões, pois no seu furor mataram homens e por brincadeira aleijaram touros. Maldito seja o furor deles, pois é violento. Maldito seja a sua ira, pois é cruel. Eu os dividirei na terra de Israel. Eu os espalharei no meio do seu povo. Judá, os seus descendentes o louvarão e se curvarão à sua frente. Você segurará os inimigos pelo pescoço. O seu filho, Judá, é como um leãozinho quando mata a sua vítima. Ele se agacha e deita como um leão e como uma leoa. Quem tem a coragem de mexer com ele? Judá vai segurar o cetro do rei e os seus descendentes sempre governarão. As nações lhe trarão presentes, os povos lhe obedecerão. Ele amarra o seu jumentinho numa parreira, na melhor parreira que há.
Ele lava suas roupas no vinho, lava a sua capa no vinho, cor de sangue. Os seus olhos estão vermelhos de beber vinho, os seus dentes são brancos de beber leite. Zebulon morará no litoral, onde haverá portos para navios. A sua fronteira chegará até Sidom. Issacar é como um jumento forte, deitado entre as suas cargas, quando viu que o país era bom e agradável para descansar, ele se abaixou para que colocassem a carga nas suas costas e, sem reclamar, trabalhou como um escravo. Dan governará sua própria gente, será como as outras tribos de Israel. Dan será como uma cobra na beira da estrada, como uma serpente venenosa no caminho, que morde a pata do cavalo, fazendo cair para trás o cavaleiro. Ó Senhor Deus, meu Deus, espero que me salves. Gade será atacado por um bando de ladrões, mas depois os perseguirá. A terra de Asser produzirá bons alimentos para e dará alimentos que só reis merecem. Naftali é como uma corça solta que tem lindos filhotes. José é como uma palha perto de uma fonte. Ele dá muita fruta e os seus galhos sobem pelo muro. Os inimigos atacam com violência e perseguem com seus arcos e flechas. Porém, o seu arco ficou firme, o seu braço continua forte, pela força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Deus, o Deus do seu pai, ajudará José. O Todo-Poderoso lhe dará bênçãos, bênçãos do alto céu, bênçãos de água que fiquem debaixo da terra, bênçãos de muitos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais e de flores, bênçãos de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos. Que todas as bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. Benjamim é como o lobo feroz, de manhã devorará a vítima e de tarde repartirá as sobras. São essas 12 tribos de Israel, e foram essas as palavras do pai que o pai disse aos filhos quando os abençoou. Cada um deu uma bênção especial. Então Jacó deu aos filhos a seguinte ordem: Eu estou para morrer e me reunir com o meu povo no mundo dos mortos. Sepultem-me onde estão sepultados meus antepassados, na caverna que fica nas terras de Efron, o Eteu, em Macpela, a leste de Mamré, no país de Canaã. Abraão comprou de Efron essa caverna e o terreno onde fica, para ser sepultura da família. Ali estão sepultados Abraão e Sara, a sua mulher, Isaque, a sua mulher, Rebeca, e ali eu sepultei Leia. O terreno e a caverna foram comprados dos heteus. Quando acabou de dar essa ordem aos filhos, Jacó deitou-se de novo na cama e morreu, indo reunir-se com o seu povo no mundo dos mortos. Gênesis capítulo 50. José se atirou sobre o pai, chorando, beijou o seu rosto. Ele deu ordem aos médicos que estavam a seu serviço para embalsamarem o corpo de seu pai. Assim eles fizeram. Gastaram 40 dias para fazer isso, e o tempo normal para embalsamar um corpo. Os egípcios ficaram de luto 70 dias. Quando passou o tempo de luto, José falou com os seus altos funcionários do palácio do rei do Egito e disse: Façam o favor de levar ao rei a seguinte mensagem: Quando meu pai estava para morrer, ele me fez jurar que eu sepultaria no túmulo que ele mesmo preparou na terra de Canaã. Por favor, deixe-me ir sepultar meu pai e depois eu voltarei. O rei respondeu: Vai, sepulte o seu pai, como ele fez você jurar que faria. Assim José foi sepultar o seu pai. Com ele foram as autoridades ligadas ao rei, os altos funcionários do palácio, todos os líderes do Egito. Foram também as famílias de José e os seus irmãos e
os seus irmãos e de Jacó. Deixaram na terra de Gósen somente as crianças pequenas, ovelhas, as cabras e gados. Também foram homens a cavalo em carreta, de modo que o grupo era muito grande. Quando chegaram a Atade, que fica a leste do Rio Jordão, fizeram uma cerimônia de sepultamento num terreno onde o trigo é malhado. Ali choraram muito alto durante 7 dias. Quando os moradores de Canaã viram tanta gente chorando, disseram: Como é impressionante o choro desses egípcios! Por isso puseram naquele lugar o nome de Abel-Misraim. Assim os filhos de Jacó fizeram com o seu pai tudo o que ele havia ordenado. Eles levaram o corpo até Canaã, sepultaram na caverna de Macpela, a leste de Manré, no terreno que Abraão havia comprado de Efron, o heteu, para ser sepultura da família. Depois do sepultamento, José voltou para o Egito com os irmãos e todos os que haviam acompanhado. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: Talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhes fizemos. Então mandaram dizer a José: Antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a vocês o seguinte: Por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois, os próprios irmãos vieram e se curvaram diante dele e disseram: Aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: Não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus descendentes. Assim ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. José ficou morando na terra do Egito. Ele e a família de seu pai viveu 110 anos e chegou a ver os netos de Efraim. Ele também pegou no colo, como membro da família, os filhos do seu neto Maquir, que era filho de Manassés. Certo dia, José disse aos irmãos: Eu vou morrer logo, mas estou certo de que Deus irá ajudá-los e levará deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. Então José pediu à sua gente que fizesse um juramento. Ele disse: Estou certo que Deus virá ajudar vocês. Quando isso acontecer, leve meu corpo com vocês. José morreu com 110 anos. Seu corpo foi embalsamado e posto num caixão no Egito. Livro do Êxodo, capítulo 1. São estes os nomes dos filhos de Jacó que foram com ele para a terra, para o Egito, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Asser. Os descendentes diretos de Jacó eram 70 pessoas ao todo. José, o outro filho, já estava no Egito. Mais tarde, José e todos os irmãos morreram, também todos os outros daquela geração. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e filhos aumentaram tanto que se tornaram poderosos, e eles se espalharam por todo o Egito. Depois, o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. Ele disse ao seu povo: Vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas como trabalhos pesados. Assim, os israelitas construíram a cidade de Pitom de Ramsés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficavam com medo deles e os tornavam escravos.
tratando-os com brutalidade, fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados de fabricação de tijolos nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. O rei do Egito deu a Cifra e a Puá, que eram suas parteiras das mulheres israelitas, e a seguinte ordem: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, faça o seguinte: se nascer um menino, matem, mas se nascer uma menina, deixe que viva. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram os meninos viver. Deixaram que os meninos vivessem. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? E elas responderam: é que as mulheres israelitas não são como as egípcias, elas dão à luz com facilidade e as crianças nascem antes que as parteiras cheguem. As parteiras temiam a Deus e por isso ele foi bom para com elas e fez com que tivessem as suas próprias famílias. O povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo: joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixe todas as meninas vivas. Êxodo capítulo 2. Um homem, uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e não, e então o escondeu durante 3 meses. Como não podia esconder por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta ir aos juncos na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: este é menino israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa: quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar a criança e criar a criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. A princesa lhe disse: leve este menino e crie para mim, e eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: eu o tirei da água. Moisés já era velho, perdão, Moisés já era homem feito. Um dia ele saiu para visitar seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Viu também um egípcio batendo num israelita, num patrício seu. Moisés olhou para os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio, escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, voltou e viu 2 israelitas brigando. Então perguntou ao que estava maltratando o outro: por que você está batendo no seu patrício? O homem respondeu: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio? Então Moisés ficou com medo e pensou: já descobrir o que eu fiz. Quando o rei do Egito soube que Moisés havia feito, quis matá-lo, porém ele fugiu para morar na terra de Midian. Jetro, sacerdote de Midian, tinha 7 filhas. Certo dia, quando Moisés estava sentado perto de um poço, elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber às ovelhas e às cabras de seu pai. Então chegaram alguns pastores e começaram a enxotar as moças dali. Porém Moisés se levantou e as defendeu e deu água aos animais. Quando elas voltaram ao lugar onde o seu pai estava, ele perguntou: por que é que vocês voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores, tirou água para nós e ainda nos deu água para os nossos animais.
Onde está ele? Perguntou Jetro. Por que vocês deixaram lá? Vão chamá-lo para que venha jantar com a gente. Depois Jetro convidou Moisés para ficar morando ali, e ele aceitou. Então Jetro lhe deu a sua filha Zípora em casamento. Quando ela teve um filho, Moisés pôs nele o nome de Gerson e disse: Sou hóspede em terra estrangeira. Alguns anos depois, o rei do Egito morreu, mas os israelitas continuavam gemendo por causa da sua escravidão. Eles gritavam pedindo socorro, seus pedidos chegaram até Deus. Deus ouviu os gemidos deles e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus viu a escravidão dos israelitas e ficou preocupado com eles. Êxodo capítulo 3. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita! Por que será que este espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: Pare aí, tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito a terra, para uma terra grande e boa. E é uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha e eu enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito, tirar aquela terra, tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: Eu estarei com você quando você tirar do Egito o meu povo. Vocês vão para adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Porém, Moisés disse: Quando eu falar com os israelitas e lhes disser: Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão perguntar qual é o nome dele. Aí, o que é que eu digo? E disse Deus: Eu sou quem sou. E disse ainda: Você dirá o seguinte: Eu sou, me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre. Assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Depois Deus disse: Vá, reúna os líderes do povo de Israel. Diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareci a você, ordenei que lhes dissesse: Tenho visto a sua situação e sei que os egípcios estão fazendo com vocês. Eu resolvi livrá-los do Egito, onde estão sendo maltratados. Eu vou levá-los para uma terra boa e rica, terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos aveus, dos jebuseus. O meu povo ouvirá o que você vai dizer. Depois você, os líderes do povo de Israel, irão falar com o rei do Egito. Digam a ele: O Senhor, o Deus dos hebreus, apareceu a nós. Agora, deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem, para oferecer
sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês ir embora. Por isso, eu vou usar o meu poder de fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso, o rei deixará que você saia do Egito. Eu farei com que os egípcios respeitem vocês. Quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. Cada mulher de Israel deverá pedir às mulheres egípcias que estiverem morando na casa dela, ou que sejam suas vizinhas, que lhe deem objetos de prata, de ouro, roupas, com que vocês vestirão seus filhos e filhas. Assim vocês tomarão a riqueza dos egípcios. Êxodo capítulo 4. Aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor: Mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor perguntou: O que é isso que você tem na mão? Um bastão, respondeu Moisés. Deus disse: Jogue-o no chão. Ele jogou o bastão, virou uma cobra. Moisés fugiu dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés: Estende a mão e pega a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo, e de novo ela virou um bastão, e não na mão dele. Então o Senhor disse: Faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus dos antepassados, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. O Senhor continuou: Agora põe a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando tirou, a mão do peito estava leprosa. Lembra como a branca como a neve. Ponha outra vez a mão no peito, ordenou Deus, o Senhor. Ele pôs a mão no peito novamente, e quando tirou, ela estava tão boa como o rosto do corpo, como o resto do corpo. Então o Senhor disse: Se com o primeiro milagre os israelitas não acreditarem em você, e não se convencerem, então com o segundo vão acreditar. Mas, se com esses 2 milagres ainda não crerem e não quiserem ouvir o que você disser, tire água do rio Nilo, derrame no chão, e ela virará sangue. Moisés respondeu ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Porém, o Senhor lhe disse: Quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, o Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Aí Moisés pediu: Não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse: Por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Você falará com Arão, e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. Arão falará ao povo em seu lugar. Ele será o seu representante e falará ao povo por você, e você será como Deus para ele, explicando o que ele deve fazer. Leve este bastão, porque é com ele que você vai fazer os milagres. Então Moisés voltou para a casa de Jetro, seu sogro, e disse: Deixe que eu volte para visitar os meus parentes no Egito. Quero ver se eles ainda vivem. Vá em paz, respondeu Jetro. Quando Moisés estava na região de Midian, o Senhor Deus lhe tinha dito: Volte para o Egito, pois todos os que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés fez com que a sua mulher e os seus filhos montassem num jumento, começou começou com eles a sua viagem de volta para o Egito. Moisés tinha na mão um bastão que Deus havia mandado que ele levasse. E mais uma vez o Senhor disse a Moisés: Eu lhe dei poder para fazer muitos milagres. Quando você voltar para o Egito, esteja pronto para fazê-los diante do rei daquela terra.
mas eu vou fazer com que ele fique teimoso e não deixe o povo de Israel sair de lá. Então você lhes dirá que eu, o Senhor, digo o seguinte: Israel é o meu primeiro filho. Já lhe disse que deixe o meu filho sair a fim de me adorar, mas você não deixou, e por isso eu vou matar o seu filho mais velho. Durante a viagem para o Egito, num lugar onde Moisés e sua família estavam passando a noite, o Senhor encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Aí Zípora, sua mulher, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou o pé de Moisés e disse: Você é o marido de sangue para mim. Ela disse isso por causa da circuncisão. E assim o Senhor deixou Moisés viver. Nesse meio tempo, o Senhor disse a Arão: Vá se encontrar com Moisés no deserto. Ele foi e encontrou com Moisés no monte sagrado e o beijou. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor tinha dito quando havia mandado que ele voltasse para o Egito e falou também dos milagres que Deus tinha ordenado que ele fizesse. Aí Moisés e Arão foram para a terra, para o Egito, e reuniram todos os líderes de Israel. Arão contou-lhes tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e em seguida Moisés fez os milagres diante do povo. Todos acreditaram quando souberam que o Senhor tinha vindo até eles e tinham visto como estavam sendo maltratados. Eles se curvaram e adoraram a Deus. Glória a Jesus por mais esse dia, esse momento de leitura na palavra do Senhor. Oremos. Querido Deus, graças te damos. Senhor, que essas palavras não fiquem apenas na leitura, mas que possamos aplicá-las, que elas possam criar, ó Deus querido, em nossos corações práticas, vivências, para que o seu nome seja glorificado e possa fluir de nós aquilo que o Senhor é para nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente.